O que aconteceu não tem nada a ver com fé, mas com engenharia ideológica travestida de religião. Eu fui provocado a falar sobre o pronunciamento feito por um suposto pastor evangélico na abertura do carnaval, lá na Marquês de Sapucaí, aqui no Rio de Janeiro. E o farei não porque eu gosto de polêmica, mas porque o que aconteceu ali não foi um ato religioso, não foi um gesto de fé, não foi pluralismo e não foi liberdade religiosa. Foi um ato simbólico, político e ideológico cuidadosamente construído para atingir a imagem do cristianismo, da fé evangélica e da figura do pastor no Brasil. E isso não começa agora. Seguindo a cartilha de Antônio Gramsci de desconstrução dos valores judaico-cristãos, valores tradicionais, conservadores e estruturantes da civilização, as forças políticas e culturais que representam a esquerda há décadas vêm trabalhando para desmoralizar a igreja cristã no Brasil e os seus pastores. Isso começou pela cultura, pela grande mídia, pela televisão, entrando sorrateiramente em nossas casas com entretenimento. Quem não se lembra do personagem protagonizado por Francisco Cuoco na novela Selva de Pedra, da Rede Globo, em 1972, que apresentava a imagem caricata do crente como gente estranha, ignorante e pobre? Ou da generalização da imagem do pastor evangélico como ganancioso, manipulador, explorador da fé, interessado apenas no dinheiro dos fiéis, através do personagem Tintones, de Chico Anísio, nome esse inclusive associado ao genocida e herético Jim Jones, que levou centenas de fiéis americanos ao suicídio coletivo na Guiana, em 1978. E qual era a emissora? A Globo, sempre ela. Aquilo não era apenas humor, era formação de consciência coletiva, era construção de imaginário social. Com o passar dos anos, isso foi se intensificando. A grande mídia, notadamente a Rede Globo, passou a consolidar uma narrativa onde o pastor evangélico é sempre generalizado, desmoralizado, associado a escândalos e reduzido a estereótipos. Quando um líder cai, todos caem junto na narrativa. Quando um escândalo acontece, toda a fé é colocada no mesmo pacote. Isso cria no inconsciente coletivo a ideia de que pastor é isso, a igreja é isso, evangélico é isso. Deram espaço e voz àqueles que se dizem pastores por terem feito uma faculdade de teologia e encontraram no nicho da teologia inclusiva a oportunidade de alcançar a projeção, representando a defesa da normalização da homoafetividade como aceita por Deus e chamando de homofóbicos e produtores de discurso de ódio todos os pastores que ensinarem e pregarem a Bíblia conservadoramente, sem adulteração hermenêutica e exegética, pois as igrejas verdadeiramente evangélicas preservam a autoridade das Escrituras, a doutrina apostólica, a moralidade bíblica, a santidade de vida, a ética cristã e histórica, e é exatamente isso que incomoda. O projeto de poder por parte da esquerda no Brasil tem promovido personagens que se apresentam como pastores evangélicos, sempre supostamente provenientes de denominações tradicionais e reconhecidamente conservadoras e históricas, como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista e representante do ramo pentecostal, a Assembleia de Deus. Esses supostos pastores são entrevistados em programas de auditório, convidados para eventos sociais pseudo-culturais e, por último, para a abertura do Carnaval do Rio de Janeiro. E aí nós chegamos à razão desse vídeo. O episódio do suposto pastor assembleano na abertura do Carnaval, aquele suposto pastor faz um discurso que mistura religião, política, ideologia, ativismo cultural, sincretismo e ataque direto ao cristianismo conservador. E isso não é espontâneo, isso é construção de narrativa. Eu não vou reproduzir aqui o discurso desse pseudo-pastor na íntegra, porque esse vídeo ficaria longo, você pode procurá-lo na internet se não assistiu. Mas eu quero fazer aqui uma análise instrutiva do discurso dele. Primeiro, foi um discurso simbólico e provocativo. Quando ele fala de raio e faz referência simbólica a fundamentalistas, ele provoca diretamente a memória coletiva da caminhada liderada pelo deputado Nicolas Ferreira, onde um raio caiu durante o evento e pessoas foram atingidas. Ele transforma um fenômeno climático real em símbolo ideológico. Além disso, o seu uso da língua portuguesa é péssimo, cometendo erros crassos. Sapucaí, não se preocupe, porque raio só cai na cabeça de falso fundamentalistas. Falso fundamentalistas. Um erro de concordância nominal no qual o adjetivo deixa de flexionar para acompanhar o plural do substantivo. Em português, o adjetivo deve concordar em número, singular ou plural, com o substantivo que ele qualifica. Ele também comete erro conceitual. Falso fundamentalista é uma contradição de termos, pois a pessoa é fundamentalista ou não.
Não existe falso fundamentalista. Ele tentou impressionar falando bonito, mas só criou um rótulo ideológico, não um conceito religioso, e foi extremamente infeliz. Terceiro, discurso vitimista. Sou da primeira favela do Brasil, o Morro da Providência. É intencional, arrogando uma suposta autoridade, ou, como os esquerdistas gostam de dizer, lugar de fala. Isso é tentativa de construção simbólica de autoridade social. Não é argumento teológico, é comunicação emocional direcionada. Quarto, a questão do carnaval e a manipulação do discurso. Ele acusa os evangélicos de dizerem que o carnaval é do demônio, e por isso realizam retiros espirituais nessa época. E aqui é preciso ser claro e instrutivo. Isso é ignorância factual. Pois basta uma pesquisa simples, você pode aí dar um Google, para ver que muitos terreiros e tradições de matriz africana suspendem atividades nesse período exatamente por acreditarem que ambiente de euforia descontrolada como é o carnaval atraem, como eles dizem, espíritos obsessores, muitas vezes chamados de eguns no candomblé, pois encontram no carnaval um ambiente propício para se alimentarem dessas energias pesadas. Ou seja, essa percepção espiritual não é exclusiva do cristianismo. Não nasce da teologia evangélica. Faz parte de outras cosmovisões religiosas também. Então, por que jogar isso só contra os evangélicos? Porque o objetivo é criar conflito religioso e narrativa de intolerância. É a velha tática de inverter os papéis. O pecador vira santo, o pecado vira cultura e quem defende a verdade vira discurso de ódio. Isso é exatamente o que a palavra de Deus condena em Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21, dizendo: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Quinto, generalização maliciosa. Aí vem o discurso que joga todos os cristãos evangélicos verdadeiros e seus pastores, porque são conservadores, no mesmo caldeirão com aqueles que, de fato, não merecem ser chamados de evangélicos e pastores por suas práticas heréticas, charlatãs e corruptas. Isso não é análise, isso é manipulação. Sexto, falsa acusação de intolerância. Por último, nos acusa de sermos intolerantes e desrespeitosos com expressões religiosas diferentes da nossa, o que é absolutamente mentira. Pois os evangélicos históricos sempre foram defensores do Estado laico, da liberdade de expressão, da liberdade religiosa e de culto, ainda que seja para cultuar o diabo. Defender liberdade não é o mesmo que validar doutrina. Eu sou o pastor Batista. A minha intenção com esse vídeo é esclarecer, sobretudo, quem não é evangélico e também ajudar os cristãos novos a saberem discernir o que estão ouvindo por aí. Eu afirmo com convicção, tenho absoluta certeza de que a verdadeira Assembleia de Deus não reconhece esse homem como seu representante espiritual e repudia tudo o que ele falou ali. Mas por que, se ele foi apresentado como pastor da Assembleia de Deus? Porque denominação não é marca, não é patente registrada. As denominações cristãs evangélicas históricas, batista, presbiteriana, por exemplo, assim como a Assembleia de Deus, não registram esses nomes como marca patente. Por isso, qualquer um pode alugar uma lojinha e colocar um letreiro dizendo que é uma igreja batista, ou uma Assembleia de Deus, uma igreja presbiteriana, por exemplo. E qualquer um pode se autoproclamar pastor, porque isso faz parte da democracia e da liberdade religiosa que nós, os verdadeiros históricos e conservadores evangélicos, defendemos. Qualquer pessoa pode se autoproclamar pastor. Qualquer pessoa pode abrir uma igreja. Nós defendemos que você tenha o direito de ouvir a livre pregação do satanista, do macumbeiro, do islâmico, do hindu, assim como do evangélico. O que seja. E decida então qual religião seguir sob a influência espiritual que você se submeter e por qual líder religioso você vai ser mentorado. Porque defendemos o princípio bíblico do livre-arbítrio e a livre agência, ainda que não concordemos e que possamos nos expressar contra qualquer religião sem ódio, mas apenas e tão somente no campo da conscientização e com respeito a todas as pessoas. Agora vamos ver quem de fato é esse suposto pastor da Assembleia de Deus que fez aquele discurso inflamado, como sendo ele um verdadeiro evangélico. Com vocês, o pastor. Pessoal, aqui quem fala é pastor Cosme Felipe. Pastor, você deve estar se perguntando, por conta de eu estar no evento que é o dia 2 de fevereiro, o presente de Iemanjá dos Filhos de Gandhi. Então, além de eu ser pastor, também sou filho de Gandhi, sou gandhista. E o Afoxé Cultural Filhos de Gandhi, aqui do Rio de Janeiro, também entrega presente todo dia 2 de fevereiro. Como viram, é alguém que mistura candomblé com cristianismo evangélico. Ele está lá
nas duas posições. Por que somos contra o carnaval? Não é ódio, não é intolerância, não é perseguição, é convicção. É convicção moral. Porque o seu nome já o sugere, festa da carne. Época em que as pessoas se expõem agressivamente e despudoradas e se dão a excessos em promiscuidade, dando razão à enorme quantidade de crianças que surgirão daqui a alguns meses chamadas de filhos do carnaval, originadas de gravidez irresponsável. É por convicção social. Violência, acidentes por uso de álcool, vandalismo, colapso urbano, DSTs e gravidez irresponsável, os chamados filhos do carnaval, são consequência dessa festa. A cidade vira um verdadeiro lixão. É por convicção espiritual. Somos contra o carnaval porque, como o confirma o próprio candomblé, a cidade se sujeita a atrair uma forte influência maligna e ofender absurdamente a santidade de Deus. O carnaval é um desserviço à sociedade e a justificativa do ganho financeiro é um equívoco ético, moral e espiritual absurdo. Por isso, embora sem procuração para falar em nome dos evangélicos, senão apenas da Igreja Batista em que eu sou pastor presidente há 27 anos, eu tenho certeza de que os evangélicos verdadeiros e os verdadeiros católicos também concordam em declarar que esse cidadão não tem como ser reconhecido sequer como evangélico, nem como um pastor sério, mas a alguém a quem foi confiado representar um papel com claro objetivo político definido por um sistema diabólico que quer desmoralizar o cristianismo e os pastores verdadeiramente evangélicos desta nação. E por quê? Porque não nos corrompemos, não nos vendemos, mas temos firmes, inegociáveis, imutáveis e verdadeiros princípios e valores bíblicos que ensinamos à Igreja de Cristo. E isso é uma barreira, um trave para quem quer tornar o povo escravo da ignorância, apaixonados por pão e circo, entregues ao samba, cachaça, futebol, sexo, drogas e rock and roll, imbecilizados por programas de auditório, novelas, reality shows, nocivos à inteligência e promotores da degradação moral. Porque o entretenimento vazio anestesia a população e a perda de referências espirituais e morais leva à perda de autonomia intelectual. Prato cheio para a instauração de um projeto de poder totalitário onde não há liberdade de expressão e resistência moral como quer a esquerda. Porque pregamos e ensinamos valores bíblicos que geram consciência crítica, autonomia intelectual, resistência moral e independência de pensamento. E isso é um problema para qualquer projeto de poder ideológico. O que vimos na Sapucaí não foi fé, foi narrativa, foi projeto, foi engenharia simbólica. Foi alguém servindo de peão, de instrumento a serviço de um projeto maligno de desconstrução. E isso a Bíblia já nos alertava com a precisão cirúrgica em Colossenses capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Eu falo agora com você que se diz cristão. Quem define o que é verdade para você? Quem te diz o que é certo? Quem molda a sua consciência? Um discurso ideológico travestido de religião na boca de alguém que se diz pastor, mas se rege pela cartilha ideológica e política do progressismo, socialismo e comunismo? Ou a palavra de Deus, pregada há 2000 anos, firmada na doutrina dos apóstolos? No fim, só existem dois senhores, a Bíblia ou a ideologia. Este ano podemos dar uma virada na realidade desse país, pois o Senhor diz em sua palavra em 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. E se esse vídeo ajudou a esclarecer você e o considera relevante, então compartilha com outros e comenta o que você pensa de tudo isso. Você acha que está tudo bem alguém se dizer pastor, subir ao púlpito de uma igreja falando como cristão e depois se vestir como um espírita e oferecer oferendas à entidade do candomblé? Está claro a tentativa de manipulação do pensamento das pessoas e levar a sociedade a olhar para os cristãos e, sobretudo, para os pastores de forma depreciativa. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil.